Boa noite, companheiros. É com muita alegria que a gente se encontra aqui mais uma vez, vendo os rostinhos amigos, familiares que há tempo não víamos. Sejam todos muito bem-vindos. O nosso tema de estudo de hoje, reencarnação, dádiva de Deus, nos deu muita alegria de preparar. Esperamos poder passar essa alegria para vocês, porque reconhecemos, através das reflexões que tiramos, em especial do livro Missionários da Luz, o profundo amor do nosso Criador por nós. Certa vez estávamos em casa conversando com um companheiro muito querido e perguntávamos para ele sobre a questão dos vai e vens, dos reencontros que acontecem. E ele silenciou e disse o seguinte: há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Foi Castro Alves que disse esse poema a Chico Xavier através da sua mediunidade. Nós trouxemos isso aqui porque exatamente a questão da luz do Criador nós viemos, múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver. Reflexionando um pouquinho sobre isso, nós começamos a ver que a reencarnação, ela é de fato uma dádiva divina, ela é um presente de Deus. Contrário do que muitas pessoas possam chegar a pensar, na questão do sofrer, da lei de causa e efeito, que temos que aturar as dores, o sofrimento, os obstáculos, nós vemos que na realidade todo o processo reencarnatório, todo o planejamento que teve, o cuidado da espiritualidade maior, individualizado para cada um de nós, visando as nossas necessidades, nos mostra um outro quadro completamente diferente. Então a história que nós vamos contar aqui hoje para vocês é na realidade uma história de amor. Não dizemos aqui da história que une o homem ou uma mulher no ato co-criador, mas sim o amor de Deus por cada um de nós. Nós olhamos para essas imagens aqui que foram feitas através de um cientista que tentava trazer para nós como o corpo é formado e a beleza, a mágica, a explosão de vida e energia que acontece no ato da concepção, através da formação do feto, de cada órgão, de cada parte do corpinho em formação. E ele se maravilha, olhando e dizendo que tem que existir uma inteligência suprema por detrás de tudo isso. A mente não mais materialista que olha uma coisa dessa e nota que deve ter algo fenomenal dirigindo todo o processo reencarnatório. E olhando para isso, a gente não consegue não se emocionar, porque nós nos damos conta que nós fizemos parte desse processo, dessa transformação. A coragem da fé de poder mergulhar na carne e poder recomeçar, continuar, terminar o que nós não conseguimos fazer no passado. Então Deus, a sua infinita bondade, amor e justiça, nos proporciona várias oportunidades dentro da reencarnação, para que nós, dentro da nossa infância espiritual, possamos crescer, amadurecer, volver à luz de onde nós viemos. Então é por isso que ela é uma história de amor. Porque a doutrina espírita nos oferece um pai de amor, não um pai que pune para toda a eternidade, atos errados cometidos, que muitas vezes muitas pessoas julgam que serão julgados e punidos para toda a eternidade no inferno, ou se somos merecedores de um céu, através da nossa conquista, deixamos para trás quem mais amamos por um ato errado cometido em uma existência. Não é essa, não é esse o Pai de amor que a doutrina espírita nos mostra. A reencarnação é uma dádiva de Deus, porque é a demonstração de Deus para os seus filhos
das múltiplas chances de aprendizados, lições morais que nos elevarão para o infinito. Tá alto, hein? Desculpa, gente. Então, a maravilha deste momento que nós vemos aqui. Se trouxemos um corpo perfeito, se trazemos marcas do passado num corpo físico, que são, de fato, as marcas de não ter aproveitado uma existência que se caracteriza por deficiências físicas, nós vemos que, na realidade, esse veículo aqui que nos foi concedido, ele é utilizado para o nosso progresso espiritual. Então, não é à toa que nós ficamos maravilhados quando nós assistimos este vídeo que acabou de passar. E mais ainda, as mãezinhas que aqui se encontram, que passaram por todo esse processo, escutando a batida do coração, descobrindo que estavam para ser mães, e assim vai. A questão é que no começo das nossas existências, as nossas primeiras encarnações, quando finalmente nos individualizamos, e éramos ainda simples e ignorantes, ainda somos, porque ignoramos as leis de Deus, as leis que regem o universo, nós vivíamos de acordo com o que achávamos que era certo, os prazeres, sempre muito voltado à matéria, pegado, muitas vezes desencarnávamos sem nem nos dar conta que desencarnamos, continuando no plano espiritual da vida, errando, mantendo os laços de ódio, de discórdia, reencarnamos várias vezes, caímos, nos levantamos, caímos, nos levantamos e seguíamos até que fomos conduzidos a um ponto da nossa evolução espiritual, que eu espero que todos aqui já chegaram, em que reconhecemos a grandiosidade, a grande oportunidade que de fato é a reencarnação. E quando isso se deu, de fato, no plano espiritual, pedimos, rogamos ao Senhor da vida que nos desse a nova oportunidade. E ficamos dessa maneira com a esperança de novos dias, de novos tempos, porque embora não nos lembramos, é assim que nós nos encontramos antes de reencarnar. Firmando propósitos, fazendo promessa de nos auto-perdoar e perdoar aqueles que reencarnam conosco. A esperança do recomeçar, de poder escrever páginas limpas na história, no caderno da nossa história. Em algumas dessas experiências, nós aproveitamos mais ainda a questão da dor, do bem sofrer, e outras, muitas vezes, não. E os espíritos benfeitores que nos seguem desde o momento da concepção até agora, que se encontram naturalmente ao nosso lado, todas as vezes que nós buscamos aprender e fazer o bem, aguardavam o nosso despertar com uma paciência e uma compaixão sem fim. Vemos então que todos fizemos parte desse processo, desse momento mágico que é o processo reencarnatório. E é por isso que eu pessoalmente apresentei para vocês como sendo uma linda história de amor. Vamos ver então que os espíritos responsáveis por todo esse processo, como nos mostra André Luiz, estiveram presentes. E vamos fazer um convite para que a gente pense um pouquinho sobre essa questão. Antes de estarmos aqui, nessa reencarnação, que é uma dádiva de Deus, é uma oportunidade abençoada, houve todo um processo de planejamento. Se cada criatura que segue desolada, depressiva, triste, sozinha, abandonada aparentemente no mundo, se desse conta da sua importância perante o Criador, ela não ligaria de que outras pessoas não gostam dela ou de que não a aceita tal como ela é. Porque dentro desse planejamento existem seres que nos amam profundamente, que estudam os nossos casos individualmente, que levam em consideração as nossas imperfeições, mas eles acreditam e apostam nas nossas qualidades já adquiridas. André Luiz vem nos trazer, então, um pouco sobre o que acontece no planejamento da nossa reencarnação, antes de nos encontrarmos aqui. Então, antes da gente falar sobre o nosso propósito dentro dessa reencarnação, vamos ver um pouquinho antes o investimento que a espiritualidade maior
deposita sobre nós, cada um de nós. André Luiz então vem dizer que existem espíritos responsáveis por todo o processo do nosso planejamento reencarnatório, aonde eles acompanham minuciosamente, é uma palavra enorme que eu aprendi, gostei muito, minuciosamente, todos os detalhes, todos os momentos do complexo processo de fecundação, que é muito mais difícil de se entender do lado de cá. Os cientistas não conseguiriam entender, aliás, não conseguem entender como é que uma deficiência afeta uma criança de milhões, de uma em 1 milhão, certas deficiências que acontecem no mundo. Eles não conseguem explicar. Os que estudam os mapas cromossômicos embrionários no plano espiritual conseguem responder. E eles dizem então que desde o momento da fecundação, a partir da seleção de mais de 300 milhões de espermatozoides, eles então conseguem ver o que tem, o que é o melhor dentro de todos aqueles que estão naquela corrida para chegar e alcançar o óvulo. Eles dizem então que os arquitetos do nosso processo individual de encarnação conseguem identificar dentro desses 300 milhões os mais aptos, ou seja, os que guardam elementos que têm uma sintonia de vibração com o reencarnante. Isso é importante para a gente entender, porque na realidade, quem que é que designa, dirige a formação do corpo? Quem é? Uma coxinha para quem souber, e o Marcelo não pode responder. Nem a Suzana. É o perispírito. O Douglas ganhou uma coxinha de graça. Viu, Sheila? Cadê a Sheila? Então tá bom. Então eles dizem, o que isso quer dizer? Eles dizem que isso não quer dizer o único seja mais apto em relação ao melhor material genético. Ou seja, não é que a gente vai ter aquele corpão ou vai ser bonitão, não é isso que eles querem dizer. O que eles estão dizendo são os potenciais que, em afinidade com o magnetismo do espírito reencarnante, possibilitem a formação e o desenvolvimento de um organismo que seja propício ao cumprimento do projeto kármico deste espírito. É isso que eles querem dizer. E as ciências atuais comprovam que, na realidade, o óvulo, ele emite sinais para atrair este aí, ó, este Zezinho, que é o mais apto para chegar até lá, que guarda essa sintonia, as vibrações com o espírito reencarnante. Então, quando a gente vê esse processo, nós temos que entender que tem que ter uma mão magnânima por trás de tudo isso. Tem que ter uma energia, uma inteligência suprema, que é, na realidade, um dos atributos de Deus. Então, vamos vendo que o surgimento desse ser único que somos nós, que tem uma identidade genética própria, cada um de nós, se dá a partir do encontro dessas duas pequenas células. Então não é à toa que a gente fica deslumbrado com tudo isso. Só que vai muito mais além, porque os espíritos superiores nos trazem informações. E é aqui que a gente vai mostrar um investimento profundo, do profundo amor de Deus no nosso processo reencarnatório. Eles dizem que são inúmeros os fatores que envolvem o retorno de um espírito ao corpo físico. Então, para observá-los, o homem ainda não foi capaz de desenvolver os instrumentos adequados. Daqui a gente começa a entender um pouquinho da complexidade. E não existe fórmula fixa para a reencarnação. Porque cada um de nós, como nós já falamos, temos as necessidades individuais. Nós temos situações diferentes, como nós vamos ver. E André Luiz vem nos relembrar que, assim como nós não desencarnamos da mesma maneira, nós também não reencarnaremos. Não existe uma técnica fixa, uma receita de bolo para o processo reencarnatório. E André Luiz nos lembra que cada um de nós somos um universo em si próprio. Nós temos as nossas histórias, a nossa necessidade, as nossas potencialidades. Nós temos todo um histórico que difere um do outro. É por isso que é interessante a gente ver que ninguém é melhor do que ninguém nesse universo todo. Todos somos iguais perante o Criador. E a gente vai ver dentro do estudo que, embora questionamos, dentro de todo esse histórico do planejamento, ninguém vive, ou melhor, ninguém reencarna
na família equivocada. Ninguém se encontra na sociedade ou nas questões sociais, culturais, por acaso. A gente vai ver que existe toda uma lei de justiça e amor, a lei de causa e efeito, que nos traz exatamente onde é que nós deveremos estar. Embora tenhamos a dificuldade dentro do lar, a maneira, os obstáculos que nós temos que enfrentar, isso é tudo natural de um mundo de provas e expiações em que nós nos encontramos. Porém, ele vai ver e ele vem nos dizer que dentro de cada programação, nós veremos que na nossa página de todos os históricos, de tudo que tem acontecido conosco, tudo isso é estudado de uma maneira muito profunda. Embora muitas pessoas pensem que dentro dessa questão da lei de justiça, lei de causa e efeito, existe um fator punitivo de que o espírita tem que sofrer. Tem um amigo que adorava falar isso, não? Vocês espíritas adoram sofrer. Na realidade, embora a reencarnação ela pode chegar a ser de provas e expiações e de resgate, ela é, na realidade, sempre uma grande esperança. Eu adorei essa foto porque ela corresponde exatamente a essa questão da esperança. A criança já nasce sorrindo. Por que será que ele está sorrindo? Pode ser uma questão de afinidade? Pode, mas eu gosto de ver a esperança estambada no rosto dessa criança. De poder ali recomeçar, a chance deste espírito reencarnante de acreditar em uma nova era. De que ele tem a capacidade de virar a página do passado. De conseguir substituir erros por acertos. E essa é a questão, e essa é a maneira em que a gente tem que ver a reencarnação. Veremos então que dentro dessa oportunidade divina que nós temos, através dos nossos esforços, das nossas lutas, de muito aprendizado, é que vamos entendendo pouco a pouco a questão de esperança, de esperar um melhor amanhecer, um melhor dia de amanhã para todos nós. E é aqui então que a gente vê, para os espíritos que já se encontram aqui encarnados, somos todos nós. Para os espíritos que encontram aqui desencarnados, se preparando para passar por todo esse processo, a gente vê que de fato nós temos que começar a trabalhar essa esperança dentro do nosso coração. E é uma coisa muito bonita que a gente vai vendo, porque a reencarnação, ela é essa bênção para trabalhar as nossas imperfeições, mas ela é também uma bênção para potencializar o que a gente já tem por dentro, que é muito bom. E eu gosto muito de tentar focar nesse aspecto, porque de negatividade já basta o que tem lá fora. A gente tem que trabalhar dentro, de buscar essa força interna, para que a gente possa vencer. E a gente vai aproveitando dessa maneira melhor o lar em que nós nascemos, a família que temos ao nosso lado, a situação social em que nós nos encontramos, seja ela positiva ou não. Esse é o objetivo da reencarnação. Então, dentro desse investimento, visando trabalhar a grande esperança de uma nova era para a nossa existência, nós veremos André Luiz trazendo umas questões técnicas e metodológicas da reencarnação, a questão espiritual e moral da reencarnação e o que isso quer dizer para a gente. Ele vai trazer também, fazer com que a gente veja a reencarnação com a doutrina espírita como um processo evolutivo e não punitivo. E logicamente que a gente não vai poder adentrar em todos os detalhes desse livro maravilhoso que é o Missionários da Luz, então a gente convida todos a comprarem. Se não tiver em português, leia em inglês porque tem, né, Suzana? Então tá bom. Na caminhada dos nossos séculos existenciais, de tanto tempo que a gente viveu, a reencarnação, dentro dessas leis que regem o universo, ela é sempre um degrau equilibrador para nós, embora muitas vezes as pessoas não vejam dessa maneira. André Luiz diz que a programação em questão a esse degrau equilibrador, ele é tão sério, o processo é tão sério da maneira em que é feita, que existe no plano espiritual, e nós já vimos isso no livro Nosso Lar, existem setores, departamentos, existe um departamento que se chama Planejamento da Reencarnação. E André Luiz, então, maravilhado, nos conta que o planejamento da reencarnação é um local onde existem espíritos altamente evoluídos que trabalham lá como engenheiros de genética, por exemplo, trabalhando a fim de que seja estudado e elaborado cada processo reencarnatório isoladamente. Agora, eu adorei ver isso,
Porque muitas vezes a gente se questiona, né? Como é que é possível estudar cada processo reencarnatório isoladamente e ao mesmo tempo coletivamente? Porque se nós estamos numa família de 2, 3, 4, 10 pessoas, cada uma daquelas 10 pessoas, cada caso reencarnatório dessa pessoa foi estudado isoladamente e depois no todo. Então atraímos exatamente quem tem que estar ao nosso lado. Esse, para mim, é o primeiro sinal da divindade, da mão do Criador em nossas vidas. Porque nós recebemos a atenção, o cuidado e o carinho desde o início, antes, o planejamento da nossa vida. Então, André Luiz nos narra, maravilhado, que esses trabalhadores do Senhor trabalham de tal maneira em que eles visam a reencarnação no processo de resgate, de crescimento e de evolução. E uma das coisas que André Luiz diz é que ele se sente maravilhado com o respeito que os espíritos têm com cada um de nós. E eu acho isso muito bonito, porque muitas vezes a gente vê a deficiência ou as fraquezas de outra pessoa e nós não somos tão carinhosos e respeitosos. Nós não os olhamos como se estivesse no seu estágio evolutivo. E os espíritos superiores nos olham com esse carinho, com esse cuidado, sem julgar, mas otimizando aquela oportunidade para que a gente possa ter a reencarnação, the reincarnation. Então é nesse aspecto que a gente tem que ver. Falando sobre a questão do corpo físico, da formação, do que vai acontecer ou não, André Luiz observa que existe nesse planejamento da reencarnação, nesse setor, os especialistas em biologia e embriologia. No livro Transição Planetária, eles contam do espírito altamente evolutivo que está trabalhando na área da genética, nas questões de programação de reencarnação dos espíritos evoluídos que passarão por um processo de inseminação artificial. Eles têm um conhecimento que a nossa ciência aqui ainda não tem. Então, são especialistas que elaboram um mapa genético para cada um de nós. Então, nós tivemos um mapa ali genético, de acordo com o que nós deveremos vivenciar. Olha que interessante. Então a gente vai vendo que o nosso planejamento já começa a ser estudado, todas as questões, eles vão mais a fundo ainda. Eles dizem, a hereditariedade, aqui André Luiz dizendo, se preciso, sofre a influência do plano espiritual, podendo ocorrer certas modificações à matéria, o corpo que vai estar se formando. Nesse caso, André Luiz está estudando a reencarnação de Segismundo. Boa noite. Que é o espírito que ele está ali vendo todo o processo, é muito bonito, a gente convida, nós não vamos entrar em detalhe, mas ele nota que Segismundo, ele trazia nesse mapa ali, uma das coisas que ele iria sofrer na idade adulta, seria uma moléstia na área do coração, por equívocos passados. Então ele diz, pode ocorrer certas modificações à matéria na parte embriológica, no corpo que vai se formar. Lembremos que o que dá a forma ao corpo físico em formação é o perispírito. Todas as impressões ali, aquele corpo semimaterial que liga o espírito ao corpo físico em formação. E é ali, através disso, que vai formar todas as questões favoráveis ao trabalho de redenção que o espírito reencarnante vai precisar. Então André Luiz vai percebendo isso, que Segismundo sofreria na idade maior as consequências das faltas cometidas, seja lá qual for que teve esse problema na área cardíaca. Então quando nós vemos criança reencarnando com problemas físicos sérios, nós começamos a entender um pouquinho da onde que vem isso tudo. A questão da lei de causa e efeito de outras vivências, de faltas cometidas no passado. Ainda mais, aprendemos que reencarnamos para trabalhar também defeitos morais. As virtudes que devem ser trabalhadas, que devem ser desenvolvidas e potencializadas. André Luiz vem então nos trazer como que acontece a programação. Eles dizem então que o mapa de provas é estudado. Ele é organizado com antecedência, com a cooperação fisiológica dos pais. Tem os estudos do lugar e do lar em que renascerá e a ajuda que lhe será prestada pelos amigos espirituais.
Sabemos que nós temos o nosso anjo guardião que reencarna, que ao reencarnar ele está ao nosso lado. Há a amizade dos espíritos que velam por nós, que nos guiam, que seguem conosco. As provas que são estudadas e organizadas com antecedências, nós sabemos que nós podemos minimizar muitas das provas pelo qual nós passamos através do trabalho no bem. O amor cobre uma multidão de pecados. Foi assim que Jesus disse, dizendo que todas as vezes que nós nos... Falei alguma coisa errada? Não. Todas as vezes que a gente se esforça no trabalho do bem, a gente tem a capacidade de modificar, de amenizar as provações pela qual nós deveremos passar. E existem vários exemplos de como isso pode acontecer também. Existe um estudo prévio da situação kármica do reencarnante pelos espíritos construtores. Então não existe nenhum espírito malzinho ali falando assim, vou fazer ele sofrer bastante. Não, eles olham com muito carinho e consideração o que nós conseguimos suportar. Tanto que muitas vezes nós veremos que uma falta cometida em uma reencarnação, talvez teremos que responder por ela em 10 encarnações futuras. Às vezes nós não temos a carga emocional para suportar determinadas provas e eles levam isso em consideração, desculpa. Então André Luiz diz que eles são verdadeiros mestres espirituais para quem a genética já não guarda nenhum segredo. Isso também tem a questão do corpo físico, do que nós teremos que passar, o que nós trazemos no nosso campo perispiritual. São levados outros fatores em consideração, como influências obsessivas que podem prejudicar a formação do novo ser. Olha que interessante. Em questão de abortos espontâneos, isso pode ser uma das respostas. Notem que a gente diz umas das respostas. O processo obsessivo. Nós não somos tão bonitinhos como nós pensamos. Então, muitas vezes, deixamos no plano espiritual os inimigos do passado. Muitas vezes, vítimas do nosso erro. Esses podem influenciar o processo reencarnatório. Eles não querem que nós saímos daquele lugar para reencarnar e ter uma nova oportunidade. E graças a Deus, muitos deles também são retirados para reencarnar conosco, no mesmo lar, no mesmo âmbito familiar, para que a gente possa trabalhar as diferenças. O medo do reencarnante diante do futuro é levado em consideração. Então, somos olhados como verdadeiras crianças em muita necessidade de carinho, afeição e cuidado durante toda essa fase. A gente consegue entender isso aqui. Quem veio do Brasil para cá, sem saber o que encontraria aqui, consegue entender essa angústia, esse medo, essa preocupação. O espírito reencarnante sente medo de falhar de novo, de cometer os mesmos erros, de não ser aceito pelos familiares por questões passadas. E eles vêm com tremendo amor. Leiam, gente, Missionários da Luz, o jeito que a espiritualidade maior nos acalma os nossos medos, receios, e assim vai. E também a questão que pode gravar problemas enérgicos que acabam desestruturando os próprios processos reencarnatórios. Esse medo do espírito pode também ser uma das questões que causa o aborto espontâneo. Assim também como a mãe tem essa capacidade, infelizmente, de poder fazer com que o processo possa não acontecer. Agora, existem outros casos também. O aborto espontâneo, muitas vezes, é para que o espírito tenha um choque anímico com a matéria. Então, a mãe, na realidade, ela é um veículo para que algo muito bom aconteça para aquele espírito. E também pode ser outras questões, são várias as questões, não existe regra geral e a gente só queria falar um pouquinho sobre isso aqui dentro. Quando, então, este espírito passa por todas as etapas e se encontra preparado espiritualmente, ele passa, sob o influxo dos espíritos benfeitores, a exercitar-se na mentalização da futura forma fetal. Prestemos atenção que o perispírito, uma das qualidades dele é que ele se expande, ele reprime, é uma plasticidade, né, essa palavra, né, que a gente pode se usar. Então o espírito reencarnante, quando ele faz parte do processo reencarnatório, muitas vezes nós podemos fazer parte, o espírito começa a se mentalizar pequeno, vai se diminuindo. No livro Missionários da Luz é belíssimo, porque quando Raquel está adormecida e ela está no plano espiritual, seu corpo físico está ali adormecido e ela recebe o espírito reencarnante, ele já vem diminuído na forma de uma criança.
E quando eles colocam o espírito reencarnante, o espírito do espírito reencarnante diminuído dessa maneira nos braços de Raquel, ela então se curva em prece a oportunidade bendita da maternidade. Então é muito bonito como isso acontece. A redução perispirítica do corpo perispiritual, que deve se seguir ao mesmo tempo em que se processa a ligação fluídica direta com os futuros pais, ou, se for o caso, somente a mãe. No livro Saúde das Relações Familiares, Alírio de Cerqueira Filho trouxe um exemplo muito bonito, que ele disse que quando a criança nasce, se corta o cordão umbilical, mas o fluídico não se corta. É por isso essa tamanha ligação do espírito com a mãe. Quando a mãe escuta a criança espirrar 3/4 para lá, a criança... E a mãe escuta, acorda e vai lá ver. É a ligação direta quando existe esse amor maternal. A questão que a gente traz tudo aqui é que nós recebemos todo esse carinho, dedicação e cuidado profundo da espiritualidade maior, do planejamento reencarnatório, todos sob a luz de Jesus e sobre a luz do nosso Criador, porque nós somos filhos dele. Então o cuidado é tão profundo, todo esse processo pelo qual nós passamos, na realidade, essa parte aqui da fecundação, da ligação fluídica direta, os espíritos permanecem ali observando o tempo todo, até o 21º dia. É muito bonito todo esse processo. Nós ficamos ali miudinho, a mãe nem se dá conta que já engravidou, o coração já está batendo ao 18º dia, e os espíritos ali velando por nós. A gente vai vendo então que nenhuma reencarnação ela é por acaso. E como foi mencionado, nenhuma reencarnação é projetada para falhar, para não dar certo. Na realidade, depois de todo esse investimento, mesmo nas situações mais adversas e difíceis, a resposta da nossa conduta será sempre o esforço que nós fazemos para vivenciar. Nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos adicionar sofrimentos desnecessários à nossa reencarnação, mas já não podemos mais culpar o Criador ou o planejamento que se estabeleceu. Então a gente tem que ter a confiança de que todo esse processo é uma oportunidade que está nas nossas mãos, ela é sempre a melhor oportunidade possível e através de todo esse processo de desenvolvimento que nós temos reencarnados, que visa a purificação mental, a sensibilização dos nossos sentimentos, então é dentro dessa reencarnação que nos foi dada que nós teremos a chance de trabalhar tudo isso. Depois de todo esse investimento do Pai bondoso, que possibilita a nossa matriculação na Universidade Terra, vamos falar assim, fomos todos matriculados aqui e custou caro. Quem aqui já foi para uma universidade sabe como é que é caro, mas mais ainda quando os pais pagam e investem na educação futura dos filhos. Quando a gente começar a ver que os testes estão muito difíceis, que as provas são muito duras, que os professores são impossíveis, nós temos que nos dar conta que da mesma maneira que nós pedimos uma oportunidade para recomeçar, para ter aquela nova era de esperança, que foi aquela foto que a gente viu, existem milhares de outros espíritos, estudantes, que esperam a oportunidade bendita de reencarnar. Então a questão é o que nós estamos fazendo para poder mostrar a nossa gratidão ao nosso Criador, ao nosso Pai Maior. Vamos contar aqui, narrar uma história muito bonita da questão de otimização de todos os recursos espirituais que nós recebemos ao exemplo de Marli. Essa história está no livro Saúde das Relações Familiares. Peço perdão para quem já leu e já escutou, mas vamos narrar aqui para quem ainda não escutou. Marli era uma senhora que buscou a terapia transpessoal com o Dr. Alírio de Cerqueira Filho. Ela não conhecia a reencarnação e nem tampouco a lei de causa e efeito. E ela tinha dois filhos, ela tem dois filhos. Um de 3 anos, que ela ama profundamente, e outro de 3 meses, que ela não suporta. Na primeira cara, quando a gente lê algo assim, a gente se choca. E eu achei interessante que uns meses atrás,
teve um homem que escreveu um blog sobre a diferença dos sentimentos dele pelos 2 filhos. E ele levou muita pedrada por confessar a dificuldade que ele estava tendo de lidar com a diferença dos sentimentos. Numa visão reencarnacionista, a gente sente compaixão por ele, porque nós sabemos a lei de causa e efeito, nós sabemos das afetividades, dos laços de amor que pode ter sido desenvolvido em uma existência e outro não. Então ela se sentia um verdadeiro monstro, porque ela amamentava a criança de 3 meses e ela tinha vontade de esganar a criança e de jogar a criança pela janela. Ela morava no 12º andar, então foi aí que ela buscou assistência, porque ela não achou aquilo normal. Quando ela chegou no Dr. Alírio de Cerqueira Filho, ele começou então a fazer o tratamento com ela, porque ele notou, por ser espírita, que logicamente tinha uma questão de vivências passadas. Ele não falou isso de cara, porque ela não era espírita, não sabia a religiosidade de Marli. E começou o tratamento de auto-amor, de auto-perdão. E depois de muitas sessões terapêuticas, ele então sugeriu que ela fizesse a regressão de memória. Agora ele diz que isso não quer dizer que todas as vezes que a gente não se dá bem com um parente, que a gente vai buscar a regressão para saber por que aquele pestinha está na nossa vida, né? A gente, ao contrário, a gente tem que relevar. A gente já está notando ali que tem uma situação difícil, é ali que tem que trabalhar, especialmente no âmbito familiar. E isso aqui todo mundo já sabe quem é, ou aonde é, ou com quem é. Nós não precisamos regredir a memória para descobrir, mas o caso dela estava muito severo. E depois de todo esse processo de também trabalhar em perdoar, ele começou a explicar para ela que ela não era um monstro. Ela estava sendo, na realidade, convidada, através dessa nova existência, de trabalhar o perdão e o amor. E ele então descobriu e passou a informação de que Marli, em uma outra existência, no início do século XIX, ela se apaixonou por um homem que era altamente sedutor. Tá aí a cara dele, sedutor, né? Ela se apaixonou loucamente por ele. Ela era nova, tinha seus 16, 17 anos, ele era bem mais velho. E ele então a usou e a abandonou grávida e solteira e sozinha. Naquela época, uma mulher nova como ela, grávida, solteira, seduzida por um homem aí da vida, era vista de uma maneira muito negativa. E os pais não tiveram a compaixão e colocaram ela para fora de casa. Marli não tinha para onde ir. E ela foi parar em um prostíbulo, ela foi recolhida por um prostíbulo porque eles tinham segundas intenções, que ela era muito bonita. Então, uma vez que ela desse luz à criança, ela seria forçada a se prostituir, que foi o que aconteceu. Ao se prostituir, ela então pegou a sífilis e desencarnou, porque da doença não tinha como tratar. E desencarnou com um ódio mortal do sedutor. Ela ficou no plano espiritual obsediando-o por um bom tempo até que ele desencarna. E ao desencarnar, os dois então começam um movimento de obsessão mútua entre eles. Até que a bondade, a mão da lei, da justiça, de amor, de misericórdia, tiram os dois daquela situação. E nós então veremos que temos Marli hoje como mãe deste antigo sedutor. Então, como é que Deus faz isso? Por que a união difícil e dolorosa entre os seres? Que parece ser uma coisa muito difícil, né? Então, ele diz que ele, para amá-la e respeitá-la como em outrora não fez, valorizando-a como mulher, honrando-a na maneira mais alta possível, como a mãe. E ela, para trabalhar o perdão, a maternidade como veículo mestre para sanar o amor que adoeceu com o ódio. Então a gente vai vendo que toda essa estrutura, esse planejamento, tudo faz muito sentido. Se nós pudéssemos mergulhar e descobrir o porquê de tantas aflições e desencontros dentro do lar, nós vamos entender que houve ali muitas vezes aquele que nos perturba mais foi o que foi afetado por nós e vice-versa. Porque embora Marli tenha sido vitimada, ela também continuou naquele movimento obsessivo no plano espiritual, contribuindo por aquela relação que estava de fato doentia.
De qualquer maneira, a gente vai vendo que a misericórdia divina presente, ela propicia em todas as situações de nossa vida a supervisão espiritual. E para quem não acredita nisso, cheguem em casa hoje à noite nas suas preces e leiam sobre os espíritos protetores, para sentir a presença deles ao nosso lado, a nos guiar e intuir, porque nós não somos matriculados no mundo de provas e expiações, aonde são tantas as dificuldades e as dores dentro do lar, fora do lar, e ficarmos sozinhos sem saber como processar tudo isso. Por não entender ainda a extensão da misericórdia divina, é natural que nós questionamos. Mas uma das coisas que a gente vê é que Deus, Ele identifica as necessidades dos seus filhos, que somos nós. E Ele propicia, através da reencarnação, todas as condições necessárias para que nós possamos trabalhar essas necessidades que nós trazemos de outras vidas e dessas. Então nós não estamos à mercê do acaso. Aliás, está bem no início do Livro dos Espíritos, se o acaso existe. Então Kardec, perguntando isso, recebe a resposta de que não é uma questão lógica. Existe uma inteligência suprema por trás de tudo, e é por isso que o acaso não existe. E é por isso que Deus une periodicamente em diferentes existências esses laços que ainda não foram devidamente amarrados, apertados, para que a gente possa trabalhar, aprender a lei do amor entre as dificuldades e as dores, sem que a gente possa relembrar do passado. Graças a Deus que muitos de nós não nos lembramos do passado. Acreditem que facilita muito mais o processo. Então, no dizer de Emmanuel, para que a gente possa finalizar, ele começa a dizer assim: para os que já se encontram na carne ou os que se preparam para voltar, não recusemos a provação ou o problema que o mundo nos impõe, nas horas breves da passagem sob a neblina da carne. A moléstia, a inibição, o sonho torturado, o parente difícil, a separação temporária ou infortúnio doméstico representam cursos rápidos de regeneração pessoal em que somos chamados ao próprio burilamento. Recorda que voltarás amanhã para o lar da luz de onde viesse. Todo mal de ontem ressurge ao mal de agora para que o bem apareça e retome a governança da vida. Então, nós deixamos vocês com essas imagens aqui, como se fosse Deus a nos carregar, a nos abraçar, a nos fortalecer com tanto amor, relembrando que quando erramos, a providência divina corrige, altamente nos amando. Que Deus nos abençoe. Obrigada a todos pela atenção.